9, que é melhor que esse, jogou melhor do que esse, é o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Pra mim, tá? Mas o Gabigol fez 2 gols na final da Libertadores, é o personagem, é o cara que as crianças gostam, que as outras torcidas, os outros torcedores detestam, eu entendo por quê, né? Deve ser muito ruim ter que jogar contra o cara que resolve jogos do campeonato. Isso aumenta a idolatria dele no Flamengo. Ele ser rejeitado pelos outros quer dizer que, primeiro, ele incomoda. Isso para um flamenguista é ótimo. Não, claro. e que ele tem identificação. Claro. E aí posso ir mais. Volta agora, Copa do Brasil. Quem bate o último pênalti? O 5º pênalti da série? É ele. Ali carregou o mundo nas costas, bateu, bate no peito. Assim, sabe, o cara é grande, muito grande. Ele é muito grande dentro do Flamengo, não é qualquer coisa. Agora, se ele é o 2º melhor jogador, então, assim, pra mim, a minha visão, aí cada flamenguista tem o seu, e ele pode estrenar a sua opinião aqui pra gente no Twitter, o Gabigol marcando gols em 3 edições de Libertadores, com 2 títulos de Libertadores, virando o jogo contra o River e resolvendo um jogo que estava difícil pro Flamengo numa outra final de Libertadores, se transforma no 2º maior jogador da história do clube. Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Nesse vídeo aqui vamos reagir ao que os comentaristas do Futebol 90 falaram sobre o título do Flamengo, né? Rafael Prat, Vitor Bini, Fernando Praz, a apresentadora Dani Boaventura. Vamos reagir o que eles falaram do título do Mengão. E não podemos esquecer, né, do Capita, o Fábio Luciano. O que será que ele falou do título do Flamengo? Vamos embora aqui reagir, nação. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Tamo junto aí. Vai deixando aquele like para ajudar o canal. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. É isso aí. Eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição. Como créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, Grupo Disney. Tamo junto, nação. É isso aí. Vambora com o react aqui que tá super importante. E vambora. Então, muitas vezes o goleiro, a não ser que tem uma coisa muito maluca na história, 30 anos do clube, entre aspas, assim, o goleiro é sempre colocado em segundo plano. O Courtois acho que concorda contigo também, né? O Courtois eu votei em segundo esse ano para melhor jogador da... O Courtois reclamou disso, né? Da Europa. O que ele teria que fazer para ser o melhor do mundo? Porque... Eu estava na final da Champions League, eu vi o jogo. Foi impressionante. Uma atuação épica, assim. Sem ele, não teria o título e talvez questionassem o Benzema. Também. E é assim que funciona, mas o Benzema também é outro voto mais que aceitável. Eu votei no Benzema para melhor do mundo. Você acha que o Pedro vai nessa toada? O Fábio Luciano, muitas vezes foi o melhor jogador em campo, mas não foi escolhido também. Porque o zagueiro e o goleiro sempre estão em desvantagem na hora do voto. O Everton Ribeiro não se encaixa nisso. Ele quer falar a importância que se dá pro gol. Sim, pro gol. Assim, quem faz o gol, sim. O Gabigol, ele faz o gol da decisão e é eleito o melhor jogador da partida, né? Porque vamos Algo pensar... que, na minha opinião, acho que da maioria, o Everton Ribeiro, dentro dos 90 minutos, foi bem melhor do que o Gabigol. O gol é importante, o gol é muito sem o gol não tem essencial. Mas a gente tem que entender que uma construção de um gol começa muito antes. E também para tomar o gol. Às vezes bota a culpa no goleiro, no zagueiro, mas o João Gomes jogou muito. O João Gomes começa fez um muito jogo antes daquele frame final, né? E eu acho que, concordo, Fábio, foi levado muito em consideração isso. O Gabigol por causa do gol e o Pedro por causa dos gols, né? Exato. Mas é aquela coisa. Eu também não acho nenhum absurdo, longe disso. O Benzema ser o melhor do mundo, o Courtois não ser, o Pedro ser o melhor... Mas você acha que é injusto com o Everton ele não ter sido eleito? Não, injusto não, porque o outro que foi eleito também merece. Mas eu votaria no Everton. Você votaria em quem, Praz? Como o melhor jogador do quê? Da partida ou da... As duas coisas. Da partida, Everton Ribeiro. Eu também. Da Libertadores, eu votaria no Pedro. O Pedro, então, pra você, tudo bem? Tudo bem. Vocês acham da importância, assim, porque eu acho que assim, o Gabriel, ele é fundamental e a prova disso é a final, são as finais de que ele participa, né? Ele cresce em decisão, ele gosta dessa tensão, ele gosta do peso. Então o Gabriel é fundamental, mas assim, dentro desses 90 minutos, ele não foi o melhor jogador em campo. Mas o Gabriel tá num outro pacote. Mas a análise é feita em cima do jogo do sábado, Birner, porque não é o histórico do jogador, pelo que eu entendi ali. Esse prêmio da Conmebol é um prêmio do melhor daquele jogo. Não é se ele fez 3 gols em 2 finais anteriores, por exemplo. E eu já vou falar sobre a atuação do Gabigol, não vamos atropelar a pauta. Tá. Vamos supor que o Lautaro faça uma senhora Copa do Mundo e a Argentina seja campeã e ele joga melhor que o Messi. Quem vai ser eleito o melhor jogador da Copa? Messi. Obrigado. Não, mas então é injusto. Então, pra você é injusto. Não é injusto. O futebol é assim. O futebol não é lugar para justiças. Olha que injustiça no futebol é quando o árbitro muda o resultado. O futebol não é lugar para justiças. Eu não concordo, não. Oi? Eu acho que o futebol tem lugar para justiça, sim. Não é um lugar para... Não que seja, não que as pessoas analisem com justiça. Só o árbitro trata o futebol injusto. Não que as pessoas analisem com justiça, porque o futebol, para
maioria, para a grande maioria, é diversão, é lazer, é entretenimento. Eu e o Fábio, pra quem assiste, sim. Eu e o Fábio que jogamos, eu não levava como entretenimento. Claro que não. Eu não levava, eu levava... Nem um pouco. Por isso que eu digo bem tóxica, né, Braz? Vamos deixar bem claro. Se o meu time era melhor, se eu me preparei melhor, eu queria que o futebol fosse justo, né? Eu trabalhava para que fosse justo em termos de resultado. Eu concordo, mas não é assim que o jogo funciona, é um jogo. Sim. É um jogo, é um E é jogo. um dos poucos jogos em que quem não tem a melhor atuação, não que tenha sido o caso, não foi o caso, mas em quem não tem a melhor atuação, às vezes fica com o melhor resultado. Você falou o quê aí, enquanto o Praz estava falando Não, aqui? que o futebol é tóxico para quem joga e para quem assiste muitas vezes. Para assim, mas entretenimento é legal depois que termina e seu time ganha. Aí fica todo mundo entretido. É uma maravilha. Mas agora, o jogo, eu concordo com vocês. Eu acho que essa justiça que vocês estão falando em relação à arbitragem interferir, mudar o resultado do jogo, talvez seja mais ligada a merecimento, é uma questão de analisar. O Flamengo mereceu ganhar o jogo? Mereceu. Né? O que eu acho que a gente não pode falar é que o jogo ele tinha um tipo de atuação, um tipo de jogo até a expulsão, e depois foi um outro tipo de jogo. Eu tô louco pra saber o que você pensa da expulsão, porque você já entrou nesse assunto 3 vezes. Ele tá louco pra falar da expulsão, só pra completar né? com... Ele não viu jogar. Sim. Tudo bem, mas eu acho que quando a gente vivencia as coisas, elas são diferentes do que a gente imagina. Essa é uma coisa dos mortais. Como diz a torcida do Flamengo, Zico é Deus, né? Lá, Pra chegar lá em cima é difícil. Aí há outros ali, eu tratei disso, eu fui criticado por alguns, não, mas o Júnior, mais o Leandro, mais não sei o quê. Você quase não gosta, né? Não, fui criticado porque eu disse que o Gabigol, e aí eu vou entrar, pra mim o segundo maior ídolo da história do clube, mas é muito pessoal isso. Claro. Né? Porque ele é... Então é a menor... Não tô falando de futebol, mais uma vez. Mas então é a menor distância possível. Primeiro e segundo é a menor distância possível. Porque pra mim o melhor jogador da outra conquista, do time 2019, que é melhor que esse, jogou melhor do que esse, é o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Pra mim, tá? Mas o Gabigol fez 2 gols na final da Libertadores, é o personagem, é o cara que as crianças gostam, que as outras torcidas... As crianças, os outros torcedores detestam, eu entendo por quê, né? Deve ser muito ruim ter que jogar contra o cara que resolve jogos do campeonato. Isso aumenta a idolatria dele no Flamengo. Ele ser rejeitado pelos outros quer dizer que, primeiro, ele incomoda. Isso para um flamenguista é ótimo. Não, claro. E que ele tem identificação. Claro. E aí posso ir mais... Volta agora, Copa do Brasil. Quem bate o último pênalti? O 5º pênalti da série? É ele. Ali carregou o mundo nas costas, bateu, bate no peito. Assim, sabe, o cara é muito grande. Ele é muito grande dentro do Flamengo. Não é qualquer coisa. Agora... Se ele é o segundo melhor jogador, então, assim, pra mim, a minha visão, aí cada flamenguista tem o seu, e ele pode estrelar a sua opinião aqui pra gente no Twitter, o Gabigol, marcando gols em 3 edições de Libertadores, com 2 títulos de Libertadores, virando o jogo contra o River e resolvendo um jogo que estava difícil pro Flamengo numa outra final de Libertadores, se transforma no segundo maior jogador da história do clube. Segundo maior ídolo da história do clube. Melhor, aí acho que coisas diferentes, né? Como assim? Não, são coisas diferentes. O segundo maior ou melhor são avaliações diferentes. O maior jogador é o que tem mais identificação com a torcida, tem um carisma maior e não necessariamente ele seja o melhor. Né? Tecnicamente, ele não é talvez, é claro. Quem estaria nessa lista, então? Eu? De melhor? Eu cedo meus minutos, que nem dizaria pro Fábio Luciano. O Fábio Luciano quer votar. O Zico era o maior e o melhor, né? Exato. Aí essa é a diferença do Zico, difícil. né? E depois... Aí depois. Não, vocês podem tirar. Tira a luva, tira a chuteira e pode opinar. Então, Dani, assim, eu fico muito com o Bini. É uma questão pessoal e a gente mexer na história, sabe? As pessoas de mais idade, vão ter um respeito gigantesco por outros caras que vestiram a camisa. Leandro, esses caras pra mim são... E essa geração de hoje, e o Gabigol, ele tem esse poder, né? De fazer esses jovens terem essa sensação e até os mais velhos também terem um respeito por um menino, ainda que o Gabigol é. Pela importância que ele tem, pelas conquistas, pelo protagonismo, né? Então é um cara que desde que chegou, ele mexeu realmente com a arquibancada. Eu, por ter jogado no Flamengo, posso falar um pouco da como é a importância, essa conexão arquibancada e jogadores, e quanto é difícil você fazer isso de uma forma completa. E o Gabigol, ele conseguiu fazer essa conexão com a torcida. Então, assim, Dani, ele é gigantesco. Ele é um jogador importante para esse momento do Flamengo de conquistas. Ele está marcado no nome com o seu nome na história. Carreira, né? E na fila do pão eu coloco ele como um ídolo. Eu não vou conseguir colocar se é o segundo, terceiro, quarto. Eu coloco ele como um ídolo do Flamengo durante toda a vida. Eu quero entender, assim, quem que está nesse meio do caminho? Eu acho que tem um grupo dos sagrados, tá? O Rodrigo Bueno falou de outros nomes aí, né, da história do Flamengo, enfim.
falou de Zizinho, falou de quem mais que ele falou na... Dida, isso. Mas aí pensando falou em de título... Leônidas. Então, são jogadores, Dani, que eu particularmente não vi jogar, mas eu sei que o torcedor do Flamengo olha para isso na história e os vê como gigantescos. O título ele tem importância, Dani, mas imagina se tu pega um cara fora de série. Sim. A gente tava falando esse dia do Harry Kane, do Tottenham. Vou te dar um cara, então, Ele fora nunca de série, que ganhou um brasileiro nada. pelo Flamengo, Adriano Imperador. Também? E aí? Adriano Imperador. Não, o Gabigol acho, tá na frente dele. Tá na frente do Adriano. Mas o Adriano é um dos ídolos do Flamengo. Sim. Só que assim, eu tô dizendo, quando tu bota título, fica injusto, de repente, para um cara que pegou um time não tão bom. Júnior, Leandro. Tecnicamente superior, né? Isso falando na questão de melhor jogador, não de maior, de ser ídolo. Sim. Ídolo, o cara que ganhar mais títulos e jogar mais tempo, com certeza vai ter um... E o Gabriel, a gente não sabe ainda, né? Pode ficar mais tempo. Pois Enfim. Ó, deixa eu ler aqui as mensagens. Vitor Birner bom a gente ouvir o torcedor flamenguista mesmo. O pessoal tá atendendo. O Elton Teixeira. Gabigol está abaixo apenas do Rei Zico. O Raí Rocha. Dani, todos na mesa. É um absurdo comparar Zico com Gabigol. Zico é como Pelé para o Santos. O melhor da partida foi o Gabi pelo gol e pelas oportunidades. Comparar não é absurdo. Mas é a opinião dele, tá achando que Igualar pode ser um absurdo, agora comparar não. Sim. Pode comparar eu com o Fábio Luciano, pode comparar eu com... Comparação pode ser feita. O Haroldo fala, o Haroldo resolve de certa maneira. Gabigol é o maior ídolo do Flamengo neste século, muito incontestável. Bem. Sim, porque aí, bem. né, a gente levando em conta o que ganhou, o que deixou de ganhar, aí eu acho que entra uma coisa geracional, né? Pra gente botar mais pimenta nesse negócio. A geração de 2019... ela já se iguala de 81? Boa pergunta essa, Dani. Em relação à Por isso que eu fiz bola jogada, acho que não. Mas também, assim, aí eu vou ser muito nostálgico e vou achar que nenhuma vai se igualar. Sim. Mas é a segunda também. Né? Se o Gabriel é o segundo, eu tô com o Birner, é muito, obviamente, discutível. O ídolo é muito pessoal. Sim. Às vezes a identificação de um torcedor com um jogador nem é pelos títulos que ele ganhou. É por ser representado pelo comportamento dele em campo, exatamente. É pela maneira que ele joga, é pela maneira que ele se dedica à equipe. E às vezes nem é o melhor jogador, o mais craque, o que faz mais gol, ou que faz mais defesa, enfim. Mas é a segunda grande geração da história do clube. É a segunda grande geração da história do clube. E por ser a segunda grande geração da história do clube, o Gabriel, para mim, é o segundo atrás do Zico. Se tivesse de colocar em um ranking de idolatria de jogadores do Flamengo. E para você colocar um jogador nesse nível, não necessariamente precisava ser um de cada geração. Pode ser também. Tem que ser alguém muito especial. Mas muito especial. Você pode pegar, sei lá, outros times campeões, e não precisa estar falando só de Libertadores, você pode achar que os dois principais jogadores estavam na mesma equipe. O Santista provavelmente vai fazer isso. Sim. Provavelmente. E com toda a lógica. Mesmo tendo outros jogadores espetaculares ganhando campeonatos pelo time, né? O São Paulino não vai fazer, porque tem o Raí numa e o Rogério na outra. Mas qual é o tamanho da história do Rogério? O time que o Rogério jogou não é um time sequer comparável ao time do Raí. Sim. O do Raí é muito melhor que o time do Rogério Ceni quando a gente fala de qualidade de jogo. O time do Rogério Ceni campeão da Libertadores. Mas o Rogério tem uma história no São Paulo ali, além do título da Libertadores, tal, que permitiu que ele seja colocado como o principal jogador daquela geração, para uso, o principal jogador da história do clube, para outros é o Raí, para quem viu mais antigamente os jogadores, e a mesma coisa o Gabigol. O Gabigol entra na lista dos raros jogadores que eu trato como sagrados no clube. Isso sabe? É bom. Porque tem os ídolos, por exemplo, o Adriano. O Adriano é muito ídolo. O Adriano é muito flamenguista, aí tem uma coisa que vai além do campo, sabe? Da identificação do torcedor com o personagem. E o Adriano jogou demais também. O Adriano foi um senhor centroavante, tem todos os aspectos, né? Não ganhou Libertadores, tá perfeito, mas tem todos os aspectos que transformam o Adriano num ídolo. O Adriano é sagrado? Não, é muito ídolo. Acho o Zico é sagrado, o Gabigol entra no sagrado, o Júnior Leandro entra no sagrado, Leandro é sagrado, Adílio, Adílio, Nunes, aquele time tem muitos jogadores que entram no grupo dos sagrados, assim. E as suas equipes têm os seus jogadores, são sagrados. Eu acho que o Gabigol tá nessa lista. O Arlindo Nascimento dá uma sugestão aqui pra gente. Faz um mano a mano de 81 com o de agora. Eu acho que vai dar ruim, hein? E o Davidson fala assim, Zico, Abismo, de 2 Maracanãs, Gabigol, Júnior, Andrade, Adílio, Nunes, Leandro e a geração de 80, Petkovic e Adriano. Boa. Então ele define ali como lugares distintos, né? Isso é muito porque eu acho que tem uma diferença também, né? A gente está falando de um momento em que a Libertadores tinha um outro peso e de uma geração que ganhou um Mundial de Clubes. E falando em Mundial de Clubes, o Praz, ele
Ele gosta do dirigente boleirão. Ouviu aqui o pessoal falando Real Madrid, pode esperar. E aí ele estava pensando, né, como é que isso vai refletir. Dá pra gente ouvir o Marcos Braz? Ele dá uma puxada ali no vestiário, mas acho que passa muito pelo que o Birner disse, no momento da empolgação. Vamos ouvir o Braz pra gente debater aqui se o Real Madrid tá esperando alguma coisa ou não. Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Ó, o Davi Luiz está ao vivo ali com 32.800 pessoas vendo. E, capitão, Calma. o Léo também faz uma cara. E quem é que segura Benzema? Então é isso. Quem é que segura Vinícius Júnior? É a Rodrigo. zaga. É isso, Dani. O Marcos Braz ali já deixou um pouco do dirigente de lado, né? Um pouco, Fábio. É isso. Não E deixou foi um pouco? E foi para o sentimento de torcedor e faz parte, como o Praz falou no momento da comemoração, mas os jogadores, né, os caras que jogam realmente, né, que vão ter essa responsabilidade de marcação, são os caras que... E é legal porque é o Davi Luiz e o Léo Pereira, né, que hoje são titulares da defesa do Flamengo, que sabem, né, que vão ter que... coincidência serem os zagueiros ali falando, dá uma segurada? Se eu tivesse ali, eu tava Se filmasse o Santos também, o Santos já tá ali com também. certeza. Talvez o Gabigol poderia entrar nessa brincadeira do Braz, jogadores do meio para frente, mas acho que é válido pelo momento, né? Pela conquista, pela empolgação, pelo sentimento realmente do torcedor e muito bacana o Davi Luiz, porque ele faz um calma brincando também, né? Não é um calma de, pô, não tem como, vai ser impossível, isso já é uma outra conversa que a gente pode ter com relação a esse confronto, mas é um calma de entender o tamanho do Real Madrid e da responsabilidade que ele, o Léo Pereira, o Santos vão ter e as dificuldades que vão ter para esse jogo também, se ele acontecer em uma final de Mundial. O Prato não gostou, é isso? Não, é que é boleirão, né, Dani? Assim, não é que eu não gostei. Isso daí tem no futebol. Aí a gente vai cair naquela história, mas o futebol é assim, a cultura do futebol é assim, tá todo mundo empolgadíssimo, claro. O time acabou de levantar uma Libertadores. Agora, o dirigente empolgadíssimo mais que os atletas. Isso aí que me chamou a atenção. É o dirigente boleirão naquele momento, né, Dani? É o boleirão. Não é ruim. Não é ruim, Birner. Mas você acha tão bom assim? Você acha maravilhoso? Eu acho que se você jogasse. Se eu jogasse. Porque aí é uma visão de quem joga e de quem não joga. Tá. Uma coisa está do lado de cá do balcão. A gente vai achar maravilhoso. Esse legal, ele cantou. E não vi como provocação. Uma coisa a gente que não joga. Se eu jogasse... Eu, em primeiro lugar, mesmo no meio da emoção, eu pensaria, não devia ter feito isso. Mas no segundo seguinte, eu ia começar a gritar também. Porque já que colocou o pé na lama, se suja inteiro. Certo. Vai ser feliz em paz. Sabe? Fica com essas coisinhas. Já falei, se fosse contra o time sul-americano, eu acho que teria sido um erro. Porque é um jeito de comemorar que pode gerar uma infelicidade depois, que aumenta a chance. Né? E você tem que diminuir toda a margem de erro para se falar, por exemplo, taticamente, a gente prepara-se uma equipe. Essencial, porque você vai tornando um jogo que tem suas imprevisibilidades mais previsível dentro daquilo que você consegue construir, ter controle da partida. A parte emocional, a empolgação pesa muito, mas o Real Madrid não está nem aí para isso. Nesse caso, é indiferente. Eu garanto para você que o Ancelotti não vai pegar o vídeo. Mas para você, colocar antes da final. Olha, presta mas atenção. esse tipo de coisa para você só vale ser discutido ou não se tiver algum tipo de provocação ao adversário. Prejuízo. Senão, não. Não, prejuízo para quem faz. Provocação pode provocar à vontade. Sim, então, mas o que eu entendi segura é o seguinte, a bronca depois. Se ele falasse assim, Boca Juniors pode esperar, aí era outra conversa. Aí eu falaria, podia ter evitado. Entendi. Nesse caso... O Birner está focando nos efeitos colaterais. Exatamente. Não importa, né? Mas não é isso, porque assim, eu não acho que o... Primeiro tem uma semifinal antes, né? É bom a gente lembrar. É bom a gente lembrar. Para um como para outro, existe uma semifinal ali no meio do caminho. O Mundial não tem nem data ainda, porque tem que ser conhecido campeão da Ásia antes. Eu não vejo como estamos aqui fazendo frente ao Real Madrid. É uma comemoração, é uma brincadeira, não é isso? Se você for olhar tecnicamente, você pode jogar uma bomba em cima do braço também. E mostra também a dimensão que eles dão ao Real Madrid, né? Porque o Mundial tem vários clubes, tem partida antes da provável final, pode ter uma final com outro clube que não seja o Real Madrid e foca no Real Madrid, porque o Real Madrid realmente é o grande foco nesse Mundial e todo mundo, a maioria aposta que vai dar Flamengo e Real Madrid na final, né? Mas assim, eu falei brincando, mas eu não dou assim um grande peso para isso também.
Ali falou alto o lado torcedor do Brás e também, assim, não é desrespeito, né? Não, desrespeito. Pode ser usado contra... em questão motivacional. Mas aí é o que o Birner disse, mas, né? então, por isso que eu digo, entrou lá o torcedor e o Davi Luiz foi o cara mais ponderado. Assim, são personalidades, né? E tava se divertindo também, sendo ponderado. O Gabigol também, Claro. de repente, pelo perfil dele, poderia entrar nessa cantoria. Mas, assim, eu não dou um peso muito grande também. Espero que as pessoas também não deem, né? E agora os flamenguistas podem cobrar o braço. Porque vou falar sobre o jogo como se fosse amanhã. Sim. A chance do Flamengo ganhar de 3%, 2%, porque um meio-campo que marca com 3 jogadores, um na frente, tem dificuldade de fechar os lados do campo, né? E aí a gente já tem um confronto, provavelmente, várias vezes de Vini Júnior contra Rodinei, mano a mano e etc. Então, não dá. O Flamengo tem que jogar taticamente do outro jeito. O Madrid tem o meio-campo que controla muito o jogo, muito forte. E o Brás pode olhar as finanças do clube e, quem sabe, investir em grandes jogadores para esse torneio, né? Então, a partir do momento que ele falou sobre isso, a torcida pode falar, olha, Brás, vai trazer jogadores ali. Se o Brás quiser trazer jogador para substituir esses que estão aí, vai ter que derramar dinheiro, porque vai ter que derramar o time do Flamengo é um baita time. É um baita time. É que a gente, assim, é um grande time. A gente, às vezes, superdimensiona. Pô, óbvio que o Real Madrid é favorito. Né? Hoje, praticamente qualquer time do mundo. Eu tava quase achando que você ia botar um 6-4 só ali nas fichas. Não, mas assim, o Flamengo tem um baita time, cara. Eu boto um baita time. Para a América do Sul, um time muito acima da média. 6-4? Eu dou quase um 5-5. Hoje? Hoje jornalisticamente, né, Fábio? Não, jornalisticamente eu não tô falando. Em um jogo, sentimento mesmo. 6-4 ou 5-5. Em um jogo. 6-4? Se jogasse agora semana que vem? Só? Um jogo. É que o Birner falou que deu 3% do Flamengo. 8 semana que vem, 8-2, 9-1. 8-2, não, impossível. Semana que vem é isso. 8-2 porque o empate leva para os pênaltis. O Flamengo teve algumas manchetes aí de fora que colocaram assim, um time de Champions jogando um campeonato na América do Sul, né? Eu vi algumas colocações com relação a isso do Flamengo. É lógico que o Real Madrid é gigantesco, né? E a gente vai ter essas conversas. Quanto que você falou de ficha aí? Não, só uma visão longínqua. Eu não sou jornalista, né? Mas assim, nessa função... Não, você é comentarista. Então, comentarista, isso. Você conhece de Eu futebol? ia falar isso. Eu não sou jornalista, eu sou comentarista. Mas que isso, você entende de futebol. Como comentarista, hoje, pela minha empolgação de comentarista, 6-4. Das coisas do Flamengo. 6-4. Com sentimento, 5-5 e quase 1-0 Flamengo. Consentimento aqui, Fábio. Se você é comentarista, não é consentimento, é com a diferença de Flamengo para Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense? Quanto daria? Acho que 7-3, mais ou menos. E Real Madrid, antes do jogo foi 6-4 todo mundo. E Real Madrid e Flamengo? 8-2. Tu acha que a diferença do Real Madrid pro... Quem, Prates? 8-2 pra quem? Madrid. 8-2 não é. A diferença do Real Madrid pro Flamengo... é maior do que o Flamengo pro Atlético. Pra mim, sim. O encaixe do jogo Eu também. concordo. Pra mim, sim. Sério? O encaixe das características do Bom, a jogo. gente pontuar, né, 8-2? O Mundial do Sul-Americano virou a Puxa Libertadores. vida. O Mundial, mas se ganhar o Mundial é maravilhoso. Claro que é maravilhoso. Eu não tô falando em relação à diferença de valor de elenco. Sim, possibilidade de ganhar. De possibilidade de ganhar. De vencer. As fichas são possibilidade de vencer. Não, de vencer não, de ser campeão. Pode ser empatando, indo para os pênaltis. Sim, sim. Último jogo do Real Madrid e Girona. Qual é a diferença do Girona? O Girona está em 16º, o jogo foi 1-1. Essa é a minha expectativa. A gente transmitiu. Se o Girona conseguiu empatar com o Real Madrid... Girona e Flamengo, qual a diferença? Essa vai dar corte, Fábio. Fala de novo que a gente estava esperando essa. Se o Girona foi capaz de empatar com o Real Madrid, o Flamengo com essa estrutura, com esse elenco, talvez 1 ou 2 reforços de peso, eu mudo minha opinião. Flamengo 1-0. Nesse momento... Talvez, né? Que o Marcos Braz falou que talvez venha um reforço acima da média, ele fala. Talvez tenha um reforço acima da média. Aí ele já mexe com o sentimento do flamenguista. Então, com todas essas informações e com o jogo Real Madrid e Girona... Eu fico com 1-0 Flamengo. Quando o Brás fala que vem um reforço acima da média, e tu pega a média do Flamengo, então é um reforço pesado. Nesse momento, 8-2 não é. Eu não sei qual será o momento das equipes quando forem se enfrentar, se vão se enfrentar, se vão passar na semifinal, quais vão ser os Vinícius Júnior quando enfrentar o Flamengo. Não, o Ancelotti tem que colocar no banco. O coração vai apertar. Tem que colocar no banco.
Ele não vai ser aquele Vinícius Júnior solto, aquele Vinícius Júnior que o sentimento ali também vai isso. Ele é um jogador profissional, ele tem que entrar ali e fazer o dele. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é enfrentar eu sei o que é enfrentar, por exemplo, pelo Corinthians a Ponte Preta. E eu fui o máximo de profissional na minha carreira. É muito sentimento. Não falando de jogar, eu falo de sentimento mesmo antes do jogo. Não fala isso do Vinícius Júnior. Mas falem mais que eu. Só uma coisa, nesse momento, a diferença do Real Madrid é maior do que era a diferença do Liverpool pro Flamengo. Não, mas eu bem, a diferença sim, mas a possibilidade de título, assim, se botar Real Madrid e Flamengo, time, 8-2, 8-3, beleza. Não estão jogando o campeonato por pontos corridos, você tá querendo dizer, Brasil? Não, de volta, vai. Agora, acho que um cenário de volta é uma coisa, um cenário de um jogo é outra, pontos corridos é outra. Sim, claro. Analisando o elenco, e elenco é outra. O teu 6-4 é pro jogo único. Para um jogo único. Sabe o que me assusta? Quando eu pensei no jogo rapidamente aqui. O Flamengo gosta muito de marcar na frente. O Filipão, por exemplo, falou: não vou nem tentar fazer saída de bola, muita bola longa ali para evitar que o Flamengo roube a bola lá na frente. E joga ali 3-1-2, né? Os dois atacantes marcando. O Gabigol volta, mas volta de leve para compor um quarto jogador no meio campo. Mas contra o Real Madrid ele volta, ele dá carrinho, ele se joga de cabeça na bola. Ele será? Sim, com certeza. Você acha? Com certeza. Porque com imagina o Flamengo campeão do mundo contra o Real Madrid. Cara, é um troço épico. É absurdo. É absurdo. Eu acho que para um jogo. Volto a falar. Passagem lá, um jogo só. Será que você tem milha suficiente? Para um jogo só. Você está empolgando o pessoal aí. Parece que é um óculos, não? Chega melhor. Eu tô pensando manter a discussão no realismo. O pessoal está acumulando milha já para viajar. Não tô conseguindo. Sabe como vai estar a economia, como vai estar o mundo. O pessoal já está acumulando milha agora para viajar em março. Isso é uma loucura. Planejamento, né? Tudo bem. Eu fico imaginando o Real Madrid que conseguiu lidar com saída de bola do Manchester City. Você tem que ligar com essa O melhor é que vocês estão empolgando, inclusive, a torcida do Flamengo. Não que me tá diga. aqui Eu acho que empolgação. Não me diga. Não, é maravilhoso. Hoje Eu vou a gente começar tá aqui pela realmente mensagem em pra homenagem ao inimigo da alegria, Rafael Prats, do Carlito Júnior, que fala assim: o maior prazer desse Prats é desmerecer o Flamengo. Impressionante. É inimigo da alegria, qualquer equipe, né? Obviamente que não. O Odilon fala, o capitão falou, tá falado. O José Ivo Lourenço fala assim: CR7 vem aí, vai ter lei do ex. Mas quem sai? Pra quem entrar? O CR7 vai ter que brigar por posição, né? Você tem razão. Gente, peraí, deixa eu voltar aqui pra realidade, não é possível. Melhor você voltar pra realidade. Sempre foi um cara pés no chão pra entender você. Essa loucura que virou isso aqui, vamos lá. Fazer o quê? Sempre foi um cara pés no chão, Praz, um cara ponderado. Mas você está querendo chegar. Mas olha só, parece que eu tô dizendo que o Flamengo é favorito, né? Tá parecendo. Mas cuidado com o Praz. Mas quando tu fala que não tá discutindo qualidade de time, qualidade de elenco, superioridade de time. Quando você está discutindo possibilidade de, em um jogo único, pode dar empate, pode levar para os pênaltis, pode ter um jogador expulso. E a possibilidade de título, eu não consigo dar 9-1, 8-2. Tem como colocar o Davi Luiz no ar para a gente perguntar para ele o que ele acha? Não tem, né? Um jogo único. Jogo único, claro. Jogo único. Que é um contexto Real diferente. Madrid ainda favorito. Sim. Mas só pra gente esclarecer, né? Sim. Tá bom. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu voltar aqui pra realidade, até porque eu vou dar uma olhada aqui nas passagens, ver quanto é que tá a passagem aqui. Já vai acumulando. Voltando pra terra. São milhas acumuladas. Vou dar uma olhada quanto que eu tenho de milha aqui. Mas enquanto isso, é bom a gente lembrar também que o Flamengo tem que olhar o próprio elenco, né? Claro que o torcedor sonha, falando em contratação de peso, o CR7 ficando ali sem contrato, o flamenguista, ele sonha com isso. Mas tem que olhar as peças que existem e o que dá para fazer dentro da realidade em relação ao elenco que já se tem. Por exemplo, o Rodinei deu uma declaração antes de tudo isso, dizendo que não ficaria no Flamengo, que o contrato dele acaba no fim do ano e não seria renovado. E agora, isso é repensado? Nossa. E o Felipe Luiz, que é da tal da geração de 85, continua no Flamengo? Então vamos ouvir esses personagens aí pra gente fazer o debate em cima do elenco rubro-negro, pensando, claro, numa disputa de Mundial. Tem o jogo da semi antes. Tem o jogo da semi antes. Pro Real também. Pro Real também? Sim. Ainda eu não tenho nada, não tenho firmado nada com nenhuma equipe. Futebol brasileiro, futebol europeu, não tenho nada. Mas, cara, não sou eu que decido a minha vida. Claro,
Eu decido, a palavra é minha, mas ainda realmente não tem nada. Não sei se eu fico, não sei se eu vou embora, não sei o que vai acontecer. Por isso que eu gosto muito de frisar. O meu futuro a Deus pertence. Meu empresário, é claro que ele tem uma parcela de culpa muito grande no que vai acontecer daqui para frente na minha jornada, mas eu tô com o coração cheio de gratidão por tudo que eu passei nesse clube, que não foi fácil, tive que ter muita resiliência e hoje... posso ser considerado um dos protagonistas também do time para essa conquista. Tá aí, ó. Muito bem. O Rodinei fala ali, né, da responsabilidade que tem o empresário dele em relação a essa decisão, das próximas escolhas. Eu entendo assim, ele fez a melhor temporada dele pelo Flamengo junto com o Dorival. Ele nunca tinha jogado nesse nível, apesar de ter tido um ponto alto e decaído muito, a torcida pegou muito no pé dele. Eu entendo ele pensar... Porque eu acho que mais do que ele conquistou nessa temporada, talvez seja difícil. Eu quero saber o inverso. Prati, você renovaria com o Rodinei? Essa pergunta parece fácil responder, mas eu acho que é uma pegadinha aí, Dani. Com o Dorival ficando, chance de renovar, eu pensaria com mais carinho, renovaria. Com o Dorival ficando. Se houver uma troca de técnico, teria mais dúvida. Acho que o Varela... São jogadores diferentes que o Flamengo tem na posição, além do Rodinei. Né? O Mateuzinho e o Varela são jogadores diferentes. O Mateuzinho é um jogador que apoia bem também, é um jovem que você pode trabalhar ainda. O Varela parece um lateral, entre aspas, mais defensivo que o Rodinei. O que a gente tem de ponderar aí é o seguinte, o quanto foi fase especial do Rodinei em um time que também o ajudou a jogar o que ele jogou, e quanto o Rodinei tem de bola, talvez, para oferecer mais. Eu acho que o Rodinei ofereceu o que ele pode oferecer, que também foi muito. E foi excepcional, não estou dizendo que foi pouco, uma final muito boa, uma Libertadores muito boa a partir do momento que o Dorival chega. Bons jogos, é o Rodinei que termina de outro tamanho no Flamengo. Em relação ao Rodinei, que era até ridicularizado, motivo de chacota, era visto como... o Rodinei é engraçado, mas não era visto como um bom jogador da posição. Ele hoje é visto como um bom jogador da posição. Mas eu condicionaria muito ao Dorival ficando ou não. Sem o Dorival, eu tenho muita dúvida. E vocês? Quero ouvir todo mundo. Eu acho que depende de quem você tem de opção para contratar. O Rodinei é um jogador que vai bem no apoio, tem dificuldades na marcação, apesar de ter melhorado muito, aquele posicionamento dele principalmente, dá muita condição de jogo em lances de deixar o jogador impedido, esse tipo de situação. Os jogadores gostam dele. Agora, o Flamengo quer ter um elenco do nível melhor, precisa buscar um lateral direito, só que lateral direito no mercado é muito complicado. Eu ia perguntar exatamente isso. É muito complicado. Não é uma posição fácil que você olha e fala, tem esse, tem aquele, tem nada, não. Então, acho que depende muito do planejamento da equipe, e acho que no lugar do Rodinei, eu acho que talvez seja o único jogador de quem eu pensei isso no elenco. Eu iria embora. Porque você acha que vai ser difícil manter isso, o que ele entregou nessa temporada? Eu acho que ele sai muito por cima. Muito. Ele teve muita resiliência. Ele mereceu muitas críticas, mas as críticas de algum momento passaram do ponto, na minha maneira de ver. As pessoas esquecem que o cara está ali trabalhando muito, que é um ser humano. O Rafinha tentou fazer esse movimento, não deu certo, né? Por exemplo. O Rafinha, com toda a experiência, ele conquistou tudo, achou que o movimento seria legal sair. Tem alguns motivos particulares também, mas ele sai, não dá certo, ele volta. Ele sai pela questão da grana. Né? Eles também. Foi o que o Rodinei disse, né? Por isso que ele fala, meu empresário tem muita culpa com relação a algumas coisas, mas não vai ter muita responsabilidade. Sim, né? sim. Então esse é o Rodinei. A final é dele, né, Fábio? É importante a gente falar isso, que hoje em dia o empresário ganhou um espaço muito grande. Que nem deveria ter tanto espaço, né? Eu concordo com você. Eu acho que não. Mas quem vai decidir é o Rodinei. Até porque quem vai jogar no próximo time ou vai ficar no Flamengo é ele, não é o empresário. Exatamente. Eu acho que seria muito legal ele falar, eu vou ao lado do meu empresário, vamos decidir, né? Porque o empresário, eu sempre falei isso e vou repetir rapidamente, né? O empresário, ele é um funcionário do atleta, né? Tanto que o atleta, ele paga um percentual para o empresário fazer um bom trabalho para ele, mas quem toma a decisão é o jogador, e eu espero que isso, na minha época era assim, e espero que permaneça, né? Que o jogador, ele tem muita força. E para o Rodinei, Dani, ele teve uma grande evolução também. No mercado é difícil você achar um profissional como ele. Então, assim, se eu fosse o Rodinei, pela estrutura que o Flamengo me oferece, pelos objetivos que o Flamengo vai ter de futuro, eu permaneceria. Se eu fosse o Rodinei, faria muita força para continuar no Flamengo. Foi tão difícil ele conquistar esse espaço de titular absoluto, então já que ele chegou a esse patamar, que ele continue, né, partindo dele, essa decisão, se fosse partir dele, e que se chegasse um outro jogador ou o Varela, que fizesse muita força para conquistar o espaço. Se você fosse o Braz? Se eu fosse o Braz, renovaria também. Não só o Braz, mas como o Landim. Então, é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse react aí, né? Fábio Luciano, ele foi muito feliz na sua fala aí, nesse finalzinho aí, né?
falando do Rodinei. O Rodinei, ele demorou muito tempo mesmo para conseguir o seu espaço no Flamengo. A torcida está a favor do Rodinei pela esse excelente temporada que ele fez depois da chegada do Dorival. Foi muito importante em alguns jogos, né? Quando ele fez gol contra o Corinthians, ele foi criticado, faz parte, fez gol contra. Mas se a gente for tirar limpo essa temporada toda, a nota do Rodinei ele fica entre 8 a 8,5 na temporada limpa. Então o Rodinei, na minha visão, se ele tem que ficar, não, isso vai depender muito de como vai ser a próxima temporada do Rodinei. Óbvio que a torcida vai estar a favor de o Rodinei ficar. Mas se ele começar a oscilar e ter aquela temporada meio... começar a sofrer defensivamente, não apoiar tanto, aí a torcida vai começar a criticar ele novamente, né? Então, se o Rodinei continuar mantendo esse patamar que ele teve, né? Não precisa fazer aqueles jogos de... Rodinei em seleção. Se ele continuar mantendo esses jogos dessa temporada aí, desse finalzinho de Copa do Brasil e Libertadores, já dá pra ele não ser contestado no clube, né? Outro ponto que os caras debateram também, né? Em relação a Flamengo e Real Madrid. Real Madrid e Flamengo. Fala a verdade, o Vitor Bini, ele tocou em um ponto muito importante. O Real Madrid, naquele jogo entre Real Madrid e City, na Champions League, né? O Real Madrid, ele conseguiu sair da pressão do Manchester City. O Real Madrid conseguiu sair da pressão exercida pelo Manchester City, né? No setor de ataque. Não vai conseguir sair da pressão exercida pelo Flamengo? Entendeu? Então é aquilo. Óbvio que o Flamengo não deve pressionar o Real Madrid lá na frente, óbvio, né? Na minha visão. Então o Real Madrid é um elenco estelar, né? Um dos maiores elencos do planeta Terra, mas como o Praz também mencionou, é um jogo só. Entendeu? O Real Madrid pode não estar num dia infeliz, o Arrascaeta pode estar num dia esperado, o Pedro, e o Flamengo ganhar o jogo, entendeu? Óbvio que a chance do favoritismo é do Real Madrid. Só que é um jogo só. O Flamengo pode ir lá, uma bola de escanteio, meter um gol, entendeu? Ter algum gol contra, mas faz parte do futebol, né? E a última coisa que eu vou falar aqui pra vocês aqui, eu quero saber a tua opinião. Gabigol é o segundo maior atleta do Flamengo, da história do Flamengo? Pô, tem Adriano, Petkovic, Júnior, Leandro, Moses, Adílio. Caraca. Tem tudo pra ser. Ainda eu coloco ali na terceira posição, mas tem tudo para ser o segundo, né? Se ele conquistar o Mundial, é uma coisa incontestável. Se ele continuar conquistando títulos com o Flamengo, que deve acontecer na próxima temporada, ele vai se tornar o segundo maior ídolo da história do Flamengo, incontestável, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis. Deixa aquele like. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. E é isso aí, tamo junto.